É uma alegria podermos estar reunidos para adorar o Senhor, meditar na sua palavra. Nós estamos estudando já há alguns meses sobre a Epístola aos Hebreus. E aqueles que têm acompanhado domingo após domingo sabem que é uma epístola escrita por certamente um pastor, não sabemos ao certo quem, e que foi destinada a irmãos que estão sofrendo, irmãos perseguidos por causa da sua fé, perseguidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos que estavam correndo o risco de morte, porque creram em Jesus. Acredito eu que nós não passamos por esse tipo de aflição aqui na terra, pelo menos nós, nesse contexto. Alguns dos nossos irmãos sofrem sim, em países onde o evangelho é perseguido, muitos países comunistas, muitos países de outras ordens que perseguem o evangelho do Senhor Jesus, países muçulmanos perseguem o evangelho do Senhor Jesus, onde não há liberdade para se pregar a genuína palavra de Deus. Graças a Deus, no nosso país há liberdade, o Senhor é o Deus desta liberdade e nos dá a condição de podermos servir ao Senhor. Então, essa epístola, lembre-se disso, foi escrita para pessoas que estão sofrendo enormemente. Nós também sofremos, mas se você comparar, o nosso sofrimento é bem pequeno em relação ao desses irmãos, a não ser que você esteja correndo risco de morte por causa do nome de Jesus. Se está, aí você está sofrendo igual a estes irmãos aqui. Essa epístola, então, ela foi escrita para animar, motivar crentes que estão com medo. Crentes que estão com medo de morrer por causa de Jesus. E esses irmãos chegaram ao ponto de pensar, pelo menos vários deles, um grande grupo desses crentes, chegaram ao ponto de considerar abandonar Jesus. Chegaram ao ponto de considerar abandonar Jesus. E é interessante que toda a epístola escrita a estes crentes judeus, por isso que a epístola aos Hebreus, são crentes judeus, judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles receberam uma epístola muito cristológica, que fala muito de Cristo. Por quê? Porque quando um crente está fraco na fé, por qualquer razão ou motivo, qual é a solução? É olhar para Jesus, é aprender mais do amor do Senhor Jesus Cristo, é entender o que Jesus veio fazer aqui na terra, é compreender a fé salvadora no nome de Jesus, porque ela é única, não existe outra religião. Eu não estou falando aqui que só as igrejas batistas salvam, não. Existem outras igrejas com outras denominações que são bíblicas e coerentes com o evangelho da palavra de Deus, mas somente no nome do Senhor Jesus Cristo encontramos vida, vida em abundância, vida eterna, o caminho do Senhor é somente através do Senhor Jesus Cristo. Crentes correndo risco de morte, crentes fracos na sua fé, crentes que estavam abalados e quase que abandonando a fé em Jesus, eles receberam essa carta, que é uma carta até grande, contendo vários sermões aqui, mostrando, olhe para Cristo. E nós estudamos até o capítulo 10 isso, estamos no capítulo 11. Vários argumentos foram dados, não repetiremos aqui, obviamente, mas no capítulo 11 vem um grande argumento, a fé. Olha, se você acha impossível ter uma fé que supera o medo da morte, vou te dar aqui alguns exemplos. E o autor aos Hebreus começa no capítulo 11, verso 1, a falar dos exemplos, dos modelos de fé. Homens pecadores sim, no Antigo Testamento, mas que viveram pela fé. Nós temos muitos exemplos, vimos Abel, vimos Enoque, vimos o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão e o exemplo dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Homens que viveram pela fé. Antes do dilúvio, depois do dilúvio e no período patriarcal.
E então o povo, depois de José, se desenvolveu na terra de Gozém, lá no Egito. E aí lemos até hoje um texto sobre esse episódio, o episódio do Êxodo. Então, o outro exemplo de fé que observaremos hoje é o exemplo de Moisés. Depois de Abraão, Moisés é o grande nome da nação de Israel, um povo de Deus formado para proclamar a salvação no descendente no Antigo Testamento, mas que, infelizmente, ficou muitas vezes longe do propósito do Senhor. Vamos ler então Hebreus capítulo 11, verso 23 até o verso 29, e ver o modelo de fé de Moisés. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Se você sofre, se você passa por grandes dificuldades na vida e acha que a solução é se afastar de Jesus, saiba que esta não é a solução. Pela fé, nós podemos viver como Moisés viveu neste período. Pela fé, buscamos o tesouro de outro mundo. É uma mensagem muito colocada no Novo Testamento. Onde está o nosso tesouro, né? Nosso coração está ali, onde está aquilo que nós consideramos mais valioso, onde está o nosso tesouro. Então, que tesouro nós buscamos? Certamente, como Moisés, queremos buscar os tesouros de outro mundo. Por isso, vamos refletir em ideias sobre este tesouro, pelo menos 3 reflexões sobre este tesouro de outro mundo, que foi a grande motivação de Moisés. A vida de Moisés, ela nos inspira, principalmente por tudo que Moisés foi antes de ser convocado para libertar a nação de Israel e a excelente obra que ele realizou ali por causa do Senhor. Primeira reflexão: a vergonha de Cristo é o maior tesouro de todos. E esse é um dizer paradoxal. Quando nós lemos nesse texto sobre opróbrio de Cristo, estamos falando de vergonha. Como a vergonha é um tesouro. É esquisito, não é verdade? Mas a ideia é que a vergonha que sofremos por ser crentes em Jesus é mais valiosa do que qualquer tesouro que existe nesta terra. É mais valiosa do que qualquer coisa que existe aqui, quer seja fama, nome, posses, tudo. Ser envergonhado por ser um cristão é muito melhor do que receber os louros aqui nesta terra. Moisés, ele recusou o status de ser príncipe do Egito. É algo que às vezes nós não paramos para pensar quando lemos a história de Moisés. Ele foi criado pela filha de Faraó. Acredita-se, segundo a arqueologia, que o nome desta mulher é Hatshepsut, a única mulher que teve status de Faraó no período antigo do Egito, exatamente na mesma época em que provavelmente viveu ali Moisés, e descobriu-se o nome dela porque havia uma pirâmide para ela, um pouco afastada, mas uma pirâmide. As pirâmides eram só para os faraós e grandes nomes no Egito. Uma pirâmide não era a casa do faraó, mas era o túmulo do faraó.
Encontrou-se a pirâmide desta mulher e vários relatos arqueológicos que a relacionavam a Moisés, embora não teve um documento claro que diga que Moisés era filho dela. Então acredita-se, né, pela arqueologia, que esta era a única mulher que poderia pegar um hebreu naquela época e dizer: esse aqui eu vou criar, né, eu vou criar a assistência social aqui do Egito, vai ser meu filho, vou cuidar aqui. E o nome dele é Moisés. Ele, Moisés, seria o faraó. Tinha tudo para ser o próximo faraó. Ela não pôde ter filhos, ela ficou logo viúva, segundo diz a história, e então havia o Tutmós III, que seria um possível sucessor, mas Moisés estava à frente dele na linhagem. Se Moisés realmente, se tudo se encaixa mesmo nessa descrição da história. Mas, por isso, o texto aos Hebreus deixa muito claro que ele preferiu o opróbrio, a vergonha de Cristo, a ser o homem mais poderoso do mundo. Importante destacar que, naquela época, o Egito era a nação que dominava o mundo naquele período, século XVI. O êxodo ocorreu no século XV a.C., 1446 a.C. é a data mais tradicional para o êxodo da nação de Israel ali. Então, século XV. Acredita-se, então, que Moisés ele rejeitou este privilégio e esta grande honra para quê? Para servir ao Senhor. Né? Conhecemos um pouco da história de Moisés. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em Êxodo, capítulo 2, verso 15, vamos ver um pouco sobre a história de Moisés. Êxodo, capítulo 2, verso 15, nós lemos assim: informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Sabemos que Moisés, vendo um hebreu maltratado, sabendo ele quem eram os hebreus e ele mesmo do povo hebreu, ele mata este egípcio. Sim, e qual é o grande problema? Bem, o grande não deveria ter problema, ele era o filho da filha do faraó. O faraó, ele podia matar quem ele quisesse, entende? Ele tinha status e autoridade para isso, mas o seu meio-irmão, ele não achou interessante, né, que Moisés ficasse por ali. Ele era um concorrente na vaga para o trono do Egito. E então fez de tudo, por isso a ideia que o faraó, sabendo, o constrangeu e o perseguiu e iria certamente ou matá-lo ou encarcerá-lo. Afinal de contas, ele não era um egípcio de linhagem, ele era um estrangeiro, escravo hebreu. E então Moisés foge e passa seus 40 anos lá em Midian. Olha o versículo 25, novamente, Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que seriam esses prazeres transitórios do pecado? É a vida tranquila no palácio do faraó. Detalhe importante, quando Moisés, imagine, às vezes a gente não imagina muito as histórias bíblicas, mas imagine, Moisés passou 40 anos fora, né? Então quando ele retorna para essa missão já tinha uma certa idade, um certo tempo, e então ele entra no palácio do Egito e vai falar direto com o faraó. Como pode? Um hebreu, né, com a roupa de hebreu, só com o seu cajado, e ele entra no palácio para falar com o faraó? Como? Como pode ocorrer isso, não é verdade? Então, para ele chegar lá e falar com o atual faraó, ele deveria ter uma intimidade com esse homem. Ele cresceu junto com este faraó, que era mais novo que ele na época, era criança ainda, bem mais novo que ele. Então eles cresceram juntos, Moisés, um irmão mais velho, e o que foi que aconteceu? Moisés tinha intimidade e liberdade para entrar no palácio e conversar com o seu meio-irmão mais novo ali. E ele foi lá e realmente conversou com ele. Interessante perceber essas realidades e como Moisés teve esse trânsito lá no Egito. Ele podia ter vivido naquele palácio.
Ele poderia ter vivido com muita riqueza, mesmo que não fosse o faraó, certamente viveria no luxo e na tranquilidade no primeiro mundo da época, que era o Egito. Mas ele não aguentou ver o sofrimento do povo hebreu, ele se envolveu e então ficou em Midian e depois retorna sobre o chamado de Deus para cumprir a missão que Deus lhe deu, mesmo não querendo cumprir tal missão. Olhe ainda em Êxodo, capítulo 23, capítulo 2, verso 23 a 25. Olha, Êxodo, capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando diz aqui que Deus lembrou, não quer dizer que Deus tinha esquecido, mas é uma palavra, é óbvio que a nossa língua é limitada para expressar um ser que é ilimitado. Não é que Deus esqueceu, mas nesse momento o Senhor decidiu agir para libertar ali a nação de Israel. Ainda em Êxodo capítulo 2, olha o verso 11. Veja, o povo de Israel estava sofrendo, o povo de Israel clamou a Deus e Deus ouviu a oração. Êxodo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Veja, ele já sendo homem, significa o quê? Ele já poderia fazer suas próprias escolhas. Ele não era criança que ficava todo o tempo guardado ali no palácio. Agora ele podia sair, podia ver a realidade. E ele foi instruído por sua mãe dentro da palavra do Senhor, dentro da lei de Moisés. Então ele foi ver quem era o povo de Israel. Talvez até esse momento ele só ouvia falar, mas nunca tinha saído do palácio para ver. Talvez, nesse momento, ele viu a violência que era feita contra a nação de Israel, e então ele se revolta e mata um egípcio. Se ele, como um príncipe no Egito, ele podia matar quem ele quisesse. O faraó era uma divindade, seus filhos também. Então quem ia questionar um príncipe no Egito matar um egípcio? Ninguém. Não tinha democracia naquela época, não tinha lei que protegia o cidadão egípcio para isso, não. O faraó matava quem ele quisesse. Mas por conta essas questões políticas, Moisés fugiu e foi lá para Midian. Ele trocou os prazeres do pecado, uma vida tranquila e simples, para viver o conflito que o seu povo vivia. Povo escolhido por Deus para proclamar a salvação aos perdidos na antiguidade. Então, Moisés fez isso porque considerou a vergonha de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Você considera a sua fé no Senhor Jesus Cristo como mais importante do que qualquer coisa ou riqueza que exista nesse mundo? Pela fé, Moisés fez assim. Deus quer que nós vivamos exatamente neste tipo de fé. Uma fé onde Deus está no seu lugar, no trono, governando todas as coisas e certamente no trono das nossas vidas. Nada nesta realidade terrena pode ser maior do que o Senhor nas nossas vidas. Olhe Hebreus 11, 26, novamente. Hebreus 11, 26 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele já esperava um galardão. Quando falamos de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles esperavam uma pátria celestial. Moisés, do mesmo jeito, esperava o galardão. Por isso ele preferiu sofrer por Jesus. Ele não sabia o nome do Messias na época, né? Ele não sabia que era Jesus, mas ele sabia que o Messias viria, o Salvador. E ele preferia sofrer pelo Salvador, crendo nele,
do que viver uma vida tranquila, confortável no Egito. Irmão, só faz isso quem vive pela fé. E você ouvindo essa história, talvez você diga, olha como Moisés foi infeliz. Aí é que está a maravilha, né, do paradoxo que Deus faz nas nossas vidas. Quanto mais servimos ao Senhor, mesmo em sofrimento, em dificuldade, em problemas, mais felizes seremos nesta terra e certamente na vida futura. Entende? Esta é a grande promessa do Senhor. Nós não estamos prometendo, e porque isso é errado, resolver os seus problemas aqui e agora. Isso é errado. Nós não podemos prometer, olha, vamos resolver o teu problema financeiro, o teu problema emocional, o problema familiar, vamos fazer uma oração aqui e resolver. Não é assim que funciona. Podemos até orar e oramos. Mas depende do Senhor resolver ou não. Mas o que está nas nossas forças é estarmos prontos para sofrer pelo Senhor Jesus até o seu retorno ou até a nossa partida a Ele. Moisés, um homem pecador, você leu a história, sabe que Moisés pecou. Por sinal, foi até proibido, disciplinado por Deus, proibido de entrar na terra prometida, a terra de Canaã, por conta do seu pecado. Mas um homem de fé, pecador, mas um homem de fé que colocou este galardão, né, a vergonha de ser de Jesus como algo superior à riqueza que ele poderia viver. Irmãos, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. E eu sei que muitos aqui podem dizer que colocam, mas é bom ver na prática, porque as palavras são vazias. O discurso é vazio de muitos de nós que somos crentes no Senhor Jesus. Muitos podem dizer que morrem por Jesus, mas na prática as coisas são diferentes. Não precisa você dizer, mas é necessário você viver. Viva pelo Senhor Jesus, dedique a sua juventude, a sua vida, a sua inteligência para a honra e a glória de Deus. O Senhor sabe quem está dedicando a sua vida a Ele. O Senhor sabe quem está entregando suas energias, tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Foi o que Moisés fez. Óbvio que Moisés não era perfeito, pecador como nós, sofreu. Nós vamos ver que ele nem queria ir no Egito libertar o povo, mas foi contra sua própria vontade. Temos que considerar a vergonha, porque ser um crente hoje é vergonhoso. É vergonhoso. O discurso científico, o discurso na universidade, o discurso em várias outras áreas no nosso país e fora, coloca o crente, aquele que teme a Jesus, como um ignorante, como um desinformado, como um ingênuo ou algo assim. E nós não precisamos, irmãos, nos justificar. Nossa missão não é essa. Deixe que falem. Não precisamos nos justificar e explicar. Precisamos o quê? Pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus também, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, que esteve criando o mundo com o Pai e o Espírito Santo, e que morreu numa cruz, o Senhor Jesus, para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Essa é a mensagem que temos que levar com as nossas vozes e com as nossas vidas, para impactar a sociedade perdida, que não quer saber de Deus. Todo homem, quer seja no Brasil ou em qualquer outro país, homem e mulher, tem que adorar a Deus, tem que glorificar o Senhor, Criador de todas as coisas. Esse é o grande pecado, é a incredulidade, é não adorar a Deus. Esse é o grande pecado. E quantas pessoas sofrem porque escolheram não adorar o Senhor. Interessante também, não sei se os irmãos notaram, mas nós pulamos um versículo. Viram qual foi? O 23. Olha o que diz lá o verso 23. Mas antes de ler, é importante pensar onde Moisés aprendeu a tomar tais decisões na sua vida, de querer servir ao Senhor, de rejeitar a riqueza lá do Egito e de buscar a vergonha de Cristo. Olha Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido,
foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Muitas crianças hebreias foram mortas naquela época porque a multiplicação era muita, né? E era proibido que homens, né, continuassem vivos, bebês continuassem vivos, só as meninas que poderiam. Os rapazes deveriam ser mortos e eles eram jogados para que os crocodilos no Nilo os comessem. Então, e se alguém encontrasse uma criança, né, hebreia, um meninozinho, um bebê, ia lá o guarda, o soldado egípcio e matava. Imagina, né, o medo, pois os pais de Moisés, eles creram pela fé que deveriam proteger o seu filho e guardá-lo, e conhecemos a história. Calafetaram aquela cesta com betume, colocaram Moisés ali dentro e confiaram no Senhor. Bebê, num rio, bastava vir um daqueles grandes crocodilos ou a cesta virar, morreu. Mas eles confiaram no Senhor. Então, irmãos, temos que confiar no Senhor para a criação dos nossos filhos. Este mundo é cheio de perigos. Você não vai conseguir pô-lo numa bolha. Não vai. Você tem que ensinar a palavra em casa, orar por ele e entregá-lo nas mãos do Senhor, porque é Deus que conduz, é Deus quem protege, é Deus quem os orienta. Olha lá em Êxodo, capítulo 2, verso 7 ao 9, veja a fé destes pais. Êxodo 2, do 7 ao 9. Então disse sua irmã, que Miriam, né? A filha de Faraó, diz para a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Era a própria mãe de Moisés. Então veja como Deus é maravilhoso, restaurou tudo e ainda ganhou um salário, né, do governo egípcio para criar o próprio filho que era para ser morto. Por isso que esta mulher que desafiou a ordem do faraó, ela tinha um status tão poderoso quanto do próprio faraó, mesmo sendo filha. Então acredita-se que esta era Hatshepsut, a possível mãe adotiva, a mãe que adotou Moisés, melhor dizendo. A vergonha de Cristo é o maior tesouro de todos. Temos que tomar decisões muito importantes nas nossas vidas. Uma delas é ser firme no Senhor Jesus até a volta de Cristo, entendendo que a nossa missão aqui na terra é a glória de Deus. Temos que glorificar o nome do Senhor, irmãos, com as nossas vidas. Todos temos problemas, e é no meio do problema que fraquejamos. É no meio do problema que paramos de ler a Bíblia, é no meio do problema que deixamos de orar, é no meio do problema que não encontramos forças para vir à igreja, servir e adorar o Senhor, deixamos de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de avançar na obra do Senhor. E é exatamente, e quem manda o problema é Deus mesmo. Deus, não é porque Ele quer o mal, é porque Ele quer nos fortalecer em fé. E é no meio do problema que nós temos que nos voltar para Cristo. É toda a mensagem da Epístola aos Hebreus. Volte-se para Cristo, busque Ele em oração. E é no meio da aflição, como esses irmãos estavam passando aqui, é que nós seremos erguidos pelo poder de Deus. E aí você vai poder testemunhar num culto da igreja, num culto de oração, para a sua família, para os seus irmãos, que foi Deus que lhe deu força no meio da dificuldade. Não foi você, sua bondade, não foi sua capacidade, sua inteligência, foi o Senhor. E aí essa é a graça de Deus nas nossas vidas, porque toda a glória é do Senhor. E a grande infelicidade do homem é não dar glória a Deus. E o pecado é isso, o pecado é loucura. O homem não quer dar glória a Deus e quer ser feliz, não tem como. Felicidade é você se completar com o seu Senhor. Não existe relacionamento perfeito aqui nesta terra. O perfeito é Deus para conosco, que nos ama incondicionalmente. Por isso, temos que estar prontos para sofrer a vergonha de Cristo. Mais uma segunda reflexão nesse texto
Está no verso 27, Hebreus 11, 27. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. As ações mostram qual é a nossa ambição. Qual é a sua ambição? E por que falar de ambição aqui? Os tesouros do Egito, a riqueza do Egito, ambição. Nós ficamos muito ligados com os bens materiais, o poder, a riqueza muda as pessoas. Moisés, pela graça de Deus, não foi mudado, transformado, atraído pelo pecado do sistema, mas alguns são. Qual a sua ambição? O reino de Deus, ser como Jesus, a glória do Senhor, ou a sua ambição são as coisas aqui desta realidade. As ações mostram qual é a nossa ambição. Veja isso pelas suas ações. Não atente para o que a sua boca fala. Muitas vezes o nosso discurso é vazio. Precisamos ter atitude, ações. As ações, elas revelam quem nós somos. E aí o nosso discurso vai ter peso e valor para a honra e glória de Deus. Devemos ter ambição do reino. Moisés demonstrou essa ambição. Primeiro abandonou o Egito, não temendo a ira de Faraó, crendo no Senhor. Permaneceu firme ao guiar o povo para fora do Egito. Ficou firme por saber que o Deus invisível estava com ele. Lá em Êxodo 32, Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, não tem como eu ir. Se o Senhor não estiver à frente, eu não vou conseguir. Nós cremos num Deus que nós não vemos, temos esse problema. Parece que nós só acreditamos no que enxergamos. Que fé é esta? Que fé é esta? Qual seria o nosso comportamento se Jesus estivesse aqui hoje? Já pensou Jesus? Qual seria o nosso comportamento? Qual seria a nossa atitude? O que nós faríamos? Não está em carne e osso aqui hoje, mas certamente no trono da sua glória, recebendo esse culto para a honra e glória dele, o Senhor Jesus Cristo. Não vemos, não estamos enxergando, mas qual é a nossa postura diante do Senhor? Volte lá para Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 12. Nós temos aqui alguns relatos sobre o que aconteceu naquele momento em que Moisés tinha que tirar o povo lá do Egito. Olhe Êxodo capítulo 12, verso 22. Tomou molho de sopo, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue da verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Aqui é a instituição da Páscoa. E aqui era passado o sangue do cordeiro nas portas das casas. E o anjo destruidor, vendo o sangue, passaria por cima. E este anjo não mataria os primogênitos dos judeus que tivessem o sangue na porta das casas. Não se engane, esse texto ele está tratando de Jesus. Eles não sabiam que o nome do Salvador era Jesus, mas eles sabiam que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles tinham esse entendimento, que aquele cordeiro que era morto ali, que era feito uma refeição, aquele sangue passado na porta, apontava para a salvação que o Filho de Deus traria, aquele descendente prometido lá em Gênesis 3,15. Eles entendiam isso, e que a salvação dos seus filhos primogênitos era uma ilustração da salvação que Jesus traria para todos os filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome.
Olha Êxodo capítulo 12 ainda, verso 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. Fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Imagine, fortaleza, né? Morreu uma pessoa em cada casa, ou duas, um primogênito morreu em cada casa de Fortaleza. Imagine como seria terrível o choro e o pavor nesta cidade. Verso 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, os filhos de Israel, ide, está expulsando, ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Expulsaram os judeus lá do Egito, vão embora, expulsando, vão embora, porque o Deus de vocês vai matar a todos nós. Muito interessante pensar nisso, irmãos. Moisés e o povo de Israel nunca foi rebelde, nunca gerou revolução. Eles não saíram do Egito sem a permissão do rei do Egito. Eles não fugiram, eles foram expulsos pelos próprios egípcios. É muito importante, porque o crente, ele segue esse modelo. No Novo Testamento, isso é só um parêntese, no Novo Testamento, o cristão, ele não é revolucionário. O cristão é ovelha. O cristão, ele tem o ministério de sofrer pelo nome de Jesus, mas ele não tem o ministério da batalha. Grande erro foram as cruzadas naquele período da Idade Média contra os mouros, muçulmanos. Aquilo não é bíblico. Aquilo não é bíblico. Entende? Então, Paulo não se envolveu com as batalhas dos judeus contra os romanos. Paulo não fez isso. E ele era um judeu tradicional. Nem os outros apóstolos, nem a igreja. A igreja se preocupou em quê? Proclamar o evangelho de Jesus. No meio em que Israel era escravo do Império Romano, e havia muitos partidos religiosos querendo a independência e a libertação de Israel, a igreja estava focada na sua missão, proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, Êxodo 12, verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A nação de Israel foi chamada aqui de exército do Senhor. Era o povo de Israel, o exército do Senhor. Saíram da terra do Egito. Verso 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. A noite que Deus nos libertou, a noite que o cordeiro foi morto e o sangue aspergido na porta, a Páscoa que será celebrada anualmente. Irmãos, a Páscoa era o equivalente da ceia do Senhor que temos hoje, era a Páscoa na antiguidade. Representava o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Olha o verso 50, Êxodo 12, 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou os seus filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Moisés, ele creu e participou de toda esta libertação, como lemos no verso 27. Lendo o 27 de novo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós temos o relato de Deus mandando, encorajando Moisés, mas lá na hora era um homem de um povo escravizado, lutando contra um imperador, o faraó. E ele venceu. Por quê? Porque Deus assim quis. Pela fé, irmãos, realizamos grandes milagres. Alguns que seguem um discurso científico rejeitam esse texto como verdade. Por quê? Porque fere os estatutos da ciência, os pressupostos, de um universo fechado onde Deus está fora, onde Deus não existe. Irmãos, se Deus não existe,
estamos realmente desgraçados, porque não há alegria nesse mundo. Não é verdade? Certamente o Senhor existe sim, Ele é o nosso Criador e cuidador de todas as coisas, soberano sobre tudo. É a nossa esperança. Ele é factual e observamos isso cada vez que ou lemos a Bíblia ou observamos as coisas criadas. Não tem como existir, né, inteligência sem um ser inteligente por trás, no caso, o Senhor. Mas voltando para Hebreus, olha Hebreus 11, verso 28. Hebreus 11, verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Olha Êxodo 12, 21. Lá diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Aí você vai para 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz assim, estou adiantando por causa do nosso horário. 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que foi imolado. Todos esses cordeiros que eram imolados desde o período do Egito até a chegada de Jesus, eles apenas representavam o futuro sacrifício de Cristo. Eles eram uma dramatização, uma pregação dramatizada do que o Messias faria na cruz para salvar o homem pecador. Volte para Hebreus 11, 29. Hebreus 11, 29 diz: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. E aqui é um episódio extremamente especial, porque eles poderiam ter subido por outro caminho. E Deus disse: não, vão lá pelo caminho do mar vermelho, porque havia guerra entre os filisteus, exatamente onde hoje nós chamamos que é a faixa de Gaza, e eles poderiam se desesperar. Vá pelo caminho do mar. Deus arquitetou para que o povo ficasse preso entre o mar e o exército egípcio. Por quê? Por que Deus é ruim, né? E faz essas coisas? Deus não é ruim, irmãos. Mas Deus faz a mesma coisa conosco hoje. Nos coloca em situações difíceis entre o mar e o inimigo. For para o mar, morro afogado. E o inimigo quer me matar e eu não tenho condição de vencê-lo. É isso. Porque o Senhor quer mostrar o seu poder, a sua maravilha. Não se surpreenda quando você passar por situações difíceis na vida. Pelo contrário, louve a Deus, agradeça, porque é a oportunidade de você viver pela fé como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e esses grandes homens de Deus. Êxodo 14, verso 1 e 2. Olha o que diz o Senhor lá no episódio do Mar Vermelho. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pirrairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Deus disse: acampem junto ao mar, para dar tempo do exército egípcio chegar, tudo cronometrado. Porque Moisés abriria o mar, eles passariam, e o povo, os egípcios iriam atrás, e o mar os mataria. Então, irmãos, a vida é isso mesmo. Vamos passar por situações onde vamos olhar e... cadê a solução? Não tem solução. Alguns, quando não enxergam solução, procuram onde não vão encontrar. Se frustram, se decepcionam e jogam a culpa em Deus. Confie no Senhor. Solução? Bíblia Sagrada, a revelação do Senhor nosso Deus. As ações mostram qual é a nossa ambição. Moisés olhava aquele que é invisível. Por isso ele foi e libertou o povo do Egito crendo no Senhor. Não foi pela força dele, inteligência dele, capacidade de liderança, nada disso. Confiando no Senhor. E por fim, tudo é pela fé. Moisés foi um grande líder do povo judeu. E aos seus de modo que os fariseus ostentavam sua grande posição. Mateus 23, 1 e 2 diz que eles queriam ter o lugar da cadeira de Moisés, a posição de Moisés. Mas veja que Moisés ele teve muitos problemas antes
de se tornar esse grande líder. Ele teve sentimento de inferioridade. Êxodo 3, 10, 11 diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele não se achava com capacidade, teve insegurança. Disse Moisés a Deus, Êxodo 3:13: eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Inseguro. Êxodo 4:1: não vão acreditar em mim. Era assim que ele pensava. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Também disse: não sei falar. Êxodo 4:10: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não estou habilitado para esta função. E por fim Moisés disse, Êxodo 4:13: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. 5 negativas ele deu a Deus antes de libertar o povo do Egito. Nós não somos diferentes, não é verdade? E precisamos aprender a viver pela fé. Sempre, irmãos, é pela fé. Resposta de Deus a tudo isso que Moisés falou, Êxodo 4:14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus se ira contra quem não quer servi-lo. Lembre-se disso. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração. Deus disse: é você e é você mesmo quem vai. Nesse texto que nós lemos, do verso 23 ao 29, 5 vezes é dito pela fé. Verso 23, pela fé. 24, pela fé. 27, pela fé. 28 e 29, pela fé. Tudo, irmãos, é pela fé. Os desafios são enormes e nós extremamente fracos. Se não for pela fé, não vamos conseguir. Mas se crermos, certamente o Senhor há de nos abençoar. Não há sofrimento, não há limitação, não há desculpa alguma para não vivermos para a glória de Deus, para não servirmos ao Senhor. Sempre podemos servir mais ao Senhor. Sempre há algo na nossa vida para dar ao Senhor. Sempre procure. Há mais para dar ao Senhor. Quanto mais você dedica a sua vida ao Senhor, mais o Senhor será glorificado. E, consequentemente, seremos felizes. Felicidade, o nosso tesouro, estão nas vergonhas que sofremos pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso grande galardão. Só viveremos assim, olhando aquele que é invisível. Está aqui hoje, recebendo esta adoração, porque é gracioso e misericordioso. Você já vive assim? Neste tipo de fé? Moisés, pecador, deu muitas desculpas para não servir a Deus, mas o Senhor o quebrou. Da mesma forma, nós estamos em processo, sendo quebrados pelo poder de Deus, para ser como Moisés, ou até servir mais do que Moisés, na medida que Deus tem colocado para nós. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos transforme um pouco mais. Pai amado, só temos que te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o exemplo dos teus servos, que viveram na antiguidade, que enfrentaram problemas dificílimos, muito distante daqueles que nós enfrentamos hoje, e venceram pela fé no Senhor. Pai amado, nos ajuda a viver nesta fé. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que deixemos os pecados presentes e nos comprometamos com a vida de fé dedicada ao Senhor. Ajuda-nos a sair da institucionalização da igreja, a deixarmos a fachada de crentes e a vivermos realmente o que é ser um cristão, um filho de Deus aqui na terra. Pai amado, só o Senhor pode operar essa transformação nos teus filhos. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém.